Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, sean todos bienvenidos a más una clase de español. Y hoy vamos para el capítulo 18, como vamos a Madrid. Vamos começar com os verbos pronominais, átono, me, te, se, nos, os, nalos. Como podes observar no quadrinho de Mafalda, eles são aqueles verbos que eles vêm acompanhados de uma forma que a pessoa que está falando, ela mesmo sofre a ação. E para cada pronome, eu vou ter um verbo pronominal. Buenos dias, Levi, seja bem-vindo, ok? Então, aqui a gente tem uma tirinha cômica, né, com uma fantoma, la sopa, não cresce nunca. E se quedam sempre meninos e nunca chegam a ser grandes. A gente vê aqui, ó, e se quedam, né? E eles ficam criancinhas para sempre quando não tomam esta sopa. Dentro dos textos que a gente vai ler sempre em espanhol, nós vamos ver vários que tem uma tabela com os pronomes reflexivos e pronome pessoal. Eu tenho um pronome reflexivo. Quais são os pronomes pessoais? Eu, tu, ele é você, nós outros. E para cada pronome desse que eu falei, tem um reflexivo. Por exemplo, eu, reflexivo, tu te duchas. Ele se ducha. Ela se ducha. Você se ducha. Nós outros, nos duchamos. Vós outros, os duchais. Eles se ducham. Elas se... A ação recai sobre a pessoa mesma. Eu mesma tomei banho. Então, eles são super importantes. É bom que vocês decorem qual é o verbo, por exemplo. Eu te ducho. Não pode, tá? Eu me ducho. Aqui a gente tem vários exemplos para clarear mais a nossa mente, ó. Eu me ducho por la mañana. Siempre te acuestas a la misma hora. Después de comer, María se cepilla los dentes. Nosotros nos vemos a diario. Vosotras os asustáis com a película de terror. Ela se acuesta muito tarde. Percebam que quando eu uso o verbo pronominal, a ação recai sobre eu mesma, ou então sobre a pessoa de quem eu estou falando, tá bom? Quando os verbos estão no infinitivo, no gerúndio ou na forma afirmativa do imperativo, o pronome reflexivo pede para vocês conjugarem o verbo llamarse. Então, usando os verbos pronominais, eu vou conjugar eu me llamo, tu te llamas, ele se llama, nós outros nos llamamos, vosotros os llamais, ele se llama. Se eu pedir para conjugar o verbo ir-se, né? Eu me vou, tu te vas, ele se va. Nós outros nos vamos, vosotros os vais, eles se vão. E se eu pedir para conjugar o verbo perder-se, então, eu me pierdo, tu te pierdes, ele se perde. Nós outros nos perdemos, vosotros os perdeis, eles se perdem. E aí você pode pensar, professora, como é que eu vou saber a conjugação dos verbos? Aí tu vai ter que ter várias horas de estudo. Você escrever bem, você precisa conhecer quais são os verbos pronominais para que você consiga associar ele ao pronome correto. Embaixo, a gente tem, na página 150, los indefinidos. Como vocês são do terceiro ano, cada capítulo, o livro não traz um assunto só. Ele traz vários assuntos para que vocês revisem. Eu não sei como é que está sendo a forma de estudo de vocês, e eu penso que vocês não tiveram sorte, né? Porque logo no ano que iam terminar, no terceiro ano, aconteceu essa pandemia. Isso dificultou muito, porque eu sei que quando vocês ficam em casa, vocês tendem a ir trabalhar, a não estudarem, pelo fato de vocês não terem ninguém perto de vocês que estimulem a viver, né? Que vocês, se vocês queriam os ouvidos, mesmo assim, vocês estudam, fica mais difícil. Em 2020, porque com certeza aí eles vão perder muito, como as aulas presenciais. Mas você percebe que é uma aula mais difícil, né? Porque a gente não está se vendo, vocês não ligam câmeras, não perguntam nada, aí fica uma coisa meio que estranho, entende? Então depende muito do aluno, para que o aluno ele tenha um ritmo e ele tenha uma disciplina de se organizar e estudar sozinho. Porque o povo do terceiro ano está ferrado. Se não tirar um tempo para estudar, ainda dá para estudar. Não tá nada perdido, não. Tem como vocês estudarem ainda, tá? Agora, se deixar para depois, vai ser pior. Já que o Enem foi adiado, vocês vão aí passar, já que estudam de manhã até 11 horas, toma banho junto, vai por livro de novo, até 9h30, 10 horas. Porque senão vão ficar sem entrar na universidade. E nesse intervalo de um ano que vocês esperam o próximo Enem, aí acontecem outras coisas. Uns casam, aí não estudam mais, uns vão trabalhar, não estudam mais. E eu vou dizer a vocês, se vocês não estudarem, o futuro poderá não ser brilhante. E agora quem estuda, brilha. Quem estuda vai ter um futuro garantido, dinheiro no bolso. E vocês não querem ficar aí, né, só com o fundamental.
o médio. Trabalhando de sábado a sábado, ganhando um salário comercial terrível, que não dá para nada. Então, bora botar a cara nos estudos, porque quem estuda brilha, quem não estuda, só Jesus. Aí aqui a gente tem los indefinidos, que também é outro assunto no mesmo capítulo, com valor de adjetivo, de pronome ou advérbio que se refere à terceira pessoa e dão ao nome diferentes valores, indicando imprecisão ou quantidade indeterminada. São perguntas e afirmativas, perguntas são de formas afirmativas, de formas negativas. Então, a gente tem, para a pessoa, alguém ou nadie, né? Alguém é forma afirmativa e nadie é forma negativa. Coisas, algo ou nada, alguna, algunos e algunas. Aí, para negativa, forma negativa, ninguno, ninguna, ningunos e ningunas. Por exemplo, não tiene ninguno teléfono acá. Tá? Eu estou falando da forma negativa, por isso que eu uso ninguno. Esses indefinidos a gente usa sempre, né? Alguém, tiene alguém em casa? Não tiene nadie. Não tem ninguém. Nadie é ninguém. Tá? Agora um objeto. Tiene comida em casa? Não tiene nada, tá? Porque já é de objeto. A gente também tem mucho, muchos, muchas, pouco, tanto, bastante, outros, demasiado. A gente vive falando frases, muitos amigos. Eu tenho pouco dinheiro. A minha cara. Tenho tanto sonho, principalmente nesse momento. Estou com bastante hambre. Estou com muita fome. Tenho. Então, esses indefinidos a gente vem sempre falando, né? Porque são palavras bem populares mesmo. Embaixo a gente tem os interrogativos. Os pronomes interrogativos, né, direta ou indiretamente. Com função interrogativa, eles levam alguns acentos. Já nas aulas presenciais, eu já tinha falado para vocês, eu sei que vocês já sabem também desde o 6º ano, que quando nós vamos colocar os pronomes interrogativos exclamativos no fim, sendo que no começo de cabeça para cima e no final de cabeça para baixo. Por exemplo, Levi, qual é a tua idade? Então, foi uma pergunta, eu usei o pronome interrogativo qual. Então, eu vou botar em sinal de interrogação para si. Agora, se eu fizer uma frase, uma pergunta em espanhol e colocar somente o sinal de interrogação no fim, tá errado, professora. Erradíssimo. Por quê? Porque a gramática espanhola é desse jeito. Então, não tem como eu fazer uma pergunta em espanhol colocando sinal de interrogação só no fim. Eu tenho que botar no fim e no começo. E se eu esquecer? Lascou. Não pode esquecer. Tá? Dias. Perceba que esse olá é uma frase exclamativa no começo e exclamação de cabeça para baixo no fim, tá? É importante que vocês não esqueçam. Aí nós temos pronomes de quantidade, né? Que é quanto, quantas te dedicas, né? Lugar, de onde eres, de modo, como está tu mamá, persona, quem nos visita hoje, de tempo, quando vamos ao cine. Então, esses pronomes, a gente também são palavras bem populares em espanhol, que a gente vai estar sempre usando, né? Quando a gente conhece alguém, a gente quer perguntar alguma coisa. Quando a gente vai em algum lugar, a gente também quer saber de alguma coisa. Então, é importante que vocês não... É importante que vocês também façam essas redações usando os sinais e que vocês não esqueçam, porque com certeza quem faz uma redação em espanhol e começa a colocar, faltando os sinais, a menina que corrige vai já cortando. Aí ela já entende que vocês não estão em espanhol, é uma gramática que vocês veem no 6º ano. É bem fácil, a gente já aprende no 6º ano como fazer perguntas em espanhol e como fazer frases exclamativas, tá bom? A gente também tem aqui um texto, né? Mas a gente não vai ler o texto, o texto é muito grande. E aí a gente já vai direto ele no livro de vocês, já está feito. Aí nós vamos agora para o praticando. Está dormindo? Tem notícia de alguém para a gente começar aqui o exercício? Levi vai ganhar 10 nessa. Levi, tu quer saber quanto tu tirou na tua prova de inglês, de espanhol? Ou tu já sabe? Deixa eu pegar a tua nota, vice. Levi tá bombando. Vamos lá, Levi. Tirou 10, Levi. Menino do céu. Arrasasse, vice. Ô, Levi, tu passou fila para alguém? Talvez alguém tenha passado, você tenha passado para alguém. Tu passou fila para alguém? Passou não, você jura? Porque é incrível isso. Eu não quero julgar não, sabe, Levi? Mas pessoas que tiravam 2, 4, tirou 10 na prova.
Auricélio tirou 10. Parabéns, Auricélio, viu? Para quem dizia que não sabia nada em espanhol, Esdras tirou 10, Hugo tirou 2, Ítalo tirou 10, Jéssica tirou 10. Parabéns, Jéssica, para muito. Aí você, Levi, tirou 10 e Pablo tirou 4. Aí faltou muita gente fazer a prova, né? Que a gente vai ver aí a nota do simulado. Eles vão fazendo os simulados que a escola pede, porque eu vou fazer assim, a primeira nota vai certo. E aí, eu acho melhor fazer uma prova do que fazer um simulado, porque no simulado vocês vão fazer prova de matemática, química, física, química e matemática, não é? Termina a nota baixando. Então, é melhor tirar logo nota boa na prova de espanhol, porque é só espanhol do que fazer uma prova todinha de várias disciplinas, onde também essa nota vem para mim. Eu fiquei muito chocada com as notas, gostei. Levi, como sempre, nota 10. E sempre nos simulados, sendo os primeiros, né, Levi? Parabéns, que Deus te abençoe, você vai ter um futuro brilhante, será um grande homem. Parabéns. Vamos para o practicando? No practicando, a gente tem assim, assinale a alternativa, curros elementos a seguir. Aí a gente tem, não és el hombre de sempre, entre vários me acompanham. A gente tem duas frases e a gente tem duas palavras em qual seria a opção que se a gente trocasse, não iria mudar? A gente tem aí, ó, na letra B, C, D e E. Não pode ser, por quê? Porque não dá certo. Nem quando dá certo um, não dá certo o outro. Então, o único que daria certo é a letra A. Ó, não és el hombre que conhecia. E o outro. E uns quantos me acompanha. Queria as frases que estão em negrito, tá? Número 1, letra A. Vamos para o 2. El pronombre como em la ideia é mostrar como o autorretrato sigue sendo válido e apesar do passo do tempo está empregado com valor. Então, esse pronome como, ele é que tipo de pronome? A gente viu que o pronome como, ele é um pronome interrogativo de modo. Por exemplo, Levi, como estás? Né? É o modo que Levi está. Eu quero saber se ele está bem, se ele está mal, se ele está com fome, com sono, com preguiça. Então, o pronome interrogativo como é a letrinha D de doido, tá? Número 3, a gente tem a forma correta de los verbos excluir o dele presente de indicativo és. A gente sabe que a primeira pessoa do plural é nós outros, né? Então, nós outros nos excluímos e nós outros nos acordamos. Só daria certo aí a letrinha B, né? Porque a primeira pessoa do plural é com nós outros, então os outros não daria certo. Nós outros me excluo, não pode, porque sendo o verbo pronominal, é nós outros nos. Lembra que eu falei para vocês que sempre eu falo yo, me, tu, te, ele, usted, se. Aí nós outros nos llamamos, nós outros nos vamos, nós outros nos perdemos. E aqui, a questão 3 seria a letrinha B de bola, em que o pronome deve levar obrigatoriamente tilde, né, que é o acento, como no caso de qual é o planeta mais grande? A resposta certa aí seria, me gostaria saber que levas nessa maleta. A letrinha D de doido, número 4. Agora, no desenvolvendo habilidades, a gente sabe que eu sempre dou gabarito, porque são muitos textos, né? Olha, a gente tem uma, duas. Esse livro de vocês, ele é tão bom que vocês não ficam texto. E é uma boa para quem vai fazer o Enem, porque no Enem não vem gramática, né? Então, vem muita interpretação, vem muito vocabulário. Se você não tem um vocabulário extenso em espanhol, vai sofrer, principalmente pelos falsos cognatos, onde a gente acha que espanhol é a mesma coisa que português, se confia e aí se ferra, tá? Então, é bom dar uma olhada na lista dos falsos cognatos, porque aí você tira de letra, já que o espanhol ele é bem parecido com o nosso idioma. E aí vocês tiram vantagem em relação às pessoas que optaram por fazer inglês, tá bom? Vamos fazer o desenvolvendo habilidade, né? Tá perguntando o que significa a expressão nadie. Nadie tem relação com pessoas e nada zonas. Número 2, está perguntando a tradução de aunque. Aunque em português significa no entanto. No entanto. Então, é a letrinha B de bolacha. O número 3, a gente tem um texto falando sobre o espaço e o tempo. A resposta será a letrinha C de caju. Aí, na questão 4, a gente tem um texto falando sobre o que é a tricotilomania.
Com certeza vocês já devem ter lido. E a questão 4 vai ficar a letra A. E a questão 5, concessão. Eu sempre peço que você vá comigo e vejam se vocês estão bem ou mal. Terça-feira a gente não teve aula, né? Porque o professor Vera deixou vocês sem aula de espanhol para dar uma ajuda aqui a mim, tá? Vamos para os complementários. Numeral 1, letra D de doido. Número 2, E de elefante. Número 3, B de bolacha. 4, D de doido. 5, A de amor. E o 6, A de amor. Aqui no 8, a gente tem, no 7, um trabalho relacionado com os estudos. Que no currículo ligar ao departamento de personal de uma empresa. Percebam que, diante dos anos, conseguir um emprego está mais difícil. Em 2002, ele falou, consegui um trabalho relacionado aos estudos. Aí passou para 2007, ela disse, consegui um trabalho ligar ao departamento de personal de uma empresa. Com o tempo, está ficando mais difícil arrumar um emprego. E quem tem seu emprego, tenha cuidado para não perder, porque se perder, ele precisa arrumar outro. Então, aqui, a gente, ao passar dos anos, está mais opção você pode ter. Agora, emprego, que é o complicado, tá bom? Aí, no 7, a gente tem assim, explique a função das reticências no segundo quadrinho, né? Isso aqui a gente vai escrever. Indica a passagem do tempo e também indica hesitação. Coloque, indica a passagem do tempo e também indica hesitação. Com a passagem do tempo, as coisas estão piorando. No número 8, indique o sentido das expressões faciais no primeiro e no segundo quadrinho. Em seguida, explicite a relação entre a expressão facial da personagem. Eles estão felizes por terem alcançado um objetivo. No primeiro quadrado, no segundo. Meio que desconfiado, né? Eu consegui enviar o meu currículo para o pessoal da empresa. Nem sabe se vai ser chamado. Então, é importante, muito importante, que vocês, além de ter uma profissão, vocês também têm profissões, mas não têm emprego. Então, não adianta. Não é complicado. Não é um mercado de trabalho amplo. É melhor eu escolher um curso onde eu me dou bem e que o mercado de trabalho seja amplo para que eu termine o meu curso e já entre para trabalhar. Senão, não tenho como sustentar a minha família, nem tem como sustentar. Vai ficar por aqui. Na semana que vem, a gente vai se encontrar. Tem um livro muito extenso e lá no primeiro e no segundo ano, eu só tenho 2 capítulos para terminar. Mas com vocês eu tenho bastante, é o suficiente para a gente chegar até o fim do ano. Eu não sei como vai ser o fim do ano do máximo, se a gente vai emendar com janeiro, não sei, mas a gente tem bastante coisa para ver ainda. Isso é muito bom para que vocês fiquem por dentro de tantos assuntos legais que vocês precisam ainda rever, revisar, já que o livro entende que vocês escolheram a opção espanhol e que estão agora só de vocabulário aí na mente. Bom? Ítalo, chegou agora por quê, Ítalo? A gente está terminando a aula já. Ítalo falou comigo no WhatsApp, é? Ítalo não está respondendo. Professora, bom dia. É tu mesmo, né? Certo. Então, Levi, obrigada pela companhia, mesmo sua internet indo para lá e para cá, tá bom? Que a gente se vê na próxima semana. Beijos para todos vocês e adeus, muchachos!